Existe um livro que os próprios anjos citaram, que Jesus conhecia, que estava nos rolos do Mar Morto, e que a igreja decidiu que você nunca deveria ler. Por quê? O que Enoque viu que era tão perigoso que preferiram apagar da Bíblia? Em algum lugar do deserto da Judeia, dentro de um jarro de barro selado há quase 2000 anos, um pastor de cabras encontrou fragmentos de um texto que ninguém mais deveria ler. Era 1947, e o que ele segurava nas mãos era parte do livro de Enoque, o mesmo livro que os primeiros cristãos liam, citavam e respeitavam como palavra profética. O mesmo livro que, séculos depois, foi retirado silenciosamente da Bíblia que você conhece hoje. Isso não é teoria da conspiração, nem exagero de quem gosta de mistério. Está registrado, documentado, comprovado. O apóstolo Judas, irmão de Tiago, cita Enoque diretamente em sua carta, atribuída a um homem que andou com Deus antes mesmo do dilúvio. Eis que veio o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos. Judas 1, 14 e 15. Essa frase não está em Gênesis, não está em nenhum dos livros que sobraram no cânon. Ela vem, palavra por palavra, do livro de Enoque. Então me diga, se um livro é citado como profecia dentro da própria Bíblia, por que ele não está na Bíblia? Essa pergunta incomoda porque ela expõe algo que muita gente prefere não enxergar. O cânon bíblico que você segura hoje não caiu do céu pronto. Ele foi decidido por homens em concílios séculos depois da morte de Cristo, e decisões feitas por homens carregam interesses de homens. Enoque não fala de amor ao próximo de forma genérica ou de parábolas suaves. Ele fala de vigilantes, 200 anjos que desceram sobre o Monte Hermon e fizeram um juramento entre si, um pacto de rebelião antes de descerem à terra e se corromperem ao desejar as filhas dos homens. Fala de híbridos, os nefilins, gigantes que nasceram dessa união proibida e que cresceram devorando tudo o que a terra produzia, até se voltarem contra a própria humanidade, espalhando violência antes do dilúvio purificar o mundo. Fala também de conhecimento roubado, técnicas de guerra, o uso de metais para forjar armas, cosmética e sedução, os segredos das ervas, a leitura dos astros. Tudo isso, segundo o texto, foi ensinado por esses anjos caídos a uma humanidade que ainda não estava pronta para carregar tamanho poder nas mãos. Gênesis toca nesse assunto de forma quase envergonhada, em poucos versículos. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres, escolhendo entre todas. Gênesis 6, 2. E logo depois, havia gigantes na terra naqueles dias. Gênesis 6, 4. Só isso, nenhuma explicação. Como se o próprio texto sagrado quisesse passar rápido por ali, sem se demorar demais em algo tão perturbador para os que viriam a lê-lo séculos depois. Enoque não passa rápido. Enoque detalha, dá nomes aos anjos líderes, descreve o julgamento que Deus prepara para eles, narra viagens de Enoque pelos céus, pelos lugares onde as almas esperam o juízo final. É um livro denso, visionário, perturbador. E talvez seja exatamente por isso que ele incomodou tanto. Porque um povo que lê sobre anjos corrompidos, sobre conhecimento proibido, sobre um Deus que julga até os seres celestiais, é um povo que aprende a questionar a autoridade, inclusive autoridade religiosa. Não estou dizendo que existiu uma sala secreta onde bispos se reuniram para esconder a verdade, como em um filme de suspense. A história é mais sutil e mais desconfortável do que isso. O livro de Enoque circulou entre judeus e cristãos por séculos, sem que ninguém questionasse sua importância. Foi encontrado em pelo menos 7 cópias diferentes entre os manuscritos do Mar Morto, na comunidade de Qumran, o que prova que era lido, copiado à mão com extremo cuidado e valorizado por uma comunidade judaica séria, devota e rigorosa com aquilo que considerava sagrado. Padres da Igreja Antiga, como Tertuliano, defenderam abertamente sua leitura, chamando-o de texto inspirado. Outros, como Agostinho, já demonstravam desconforto crescente com seu conteúdo, especialmente com a ideia de anjos caindo em pecado carnal com mulheres humanas. E aos poucos, concílio após concílio, decisão após decisão, Enoque foi ficando de fora. Hoje,
Ele só permanece como parte oficial da Bíblia em uma única tradição cristã ainda viva, a Igreja Ortodoxa Etíope. Em todo o resto do mundo cristão, ele virou apócrifo, uma palavra que soa neutra, técnica, quase inofensiva, mas que na prática carrega um recado bem claro. Não leia isso, não é confiável, não precisa saber. Siga apenas o que já foi selecionado para você. Só que a pergunta que fica é: se não é confiável, por que Judas o cita como profecia verdadeira? Se não é confiável, por que os manuscritos de Qumran, os mais antigos textos bíblicos já encontrados, incluem fragmentos de Enoque ao lado de Isaías e Salmos, como se fossem igualmente sagrados para aquela comunidade? Talvez a resposta incomode mais do que a pergunta. Talvez Enoque tenha sido deixado de fora, não porque era falso, mas porque era perigoso demais para quem queria controlar a narrativa espiritual do povo. Um texto que fala abertamente de anjos que se rebelaram, de céus com múltiplas camadas, de segredos guardados e revelados apenas a poucos, não é um texto fácil de administrar dentro de uma estrutura religiosa que precisa de obediência e silêncio. E é exatamente isso que vamos abrir aqui, com cuidado, com respeito ao texto sagrado e à sua inteligência. Porque você merece conhecer essa história inteira, não a versão resumida e confortável que cabe em uma homilia de domingo. Se você sente que sua fé sempre teve mais perguntas do que as igrejas estavam dispostas a responder, esse é o lugar certo para você. Convido você a se inscrever agora mesmo neste canal. Aqui a gente não tem medo de olhar para os textos que foram deixados de lado, porque acreditamos que a verdade nunca deveria ter medo de ser encontrada. E se essa sensação de que algo foi escondido de você já incomoda há algum tempo, talvez seja a hora de dar um passo além. Preparamos um guia chamado Como Reconhecer o Engano Religioso, antes que destrua sua fé, pensado exatamente para quem, como você, sente que precisa enxergar além do que os púlpitos costumam ensinar. O link está fixado no primeiro comentário. Não é sobre duvidar de Deus, é sobre parar de duvidar de você mesmo quando sente que existe mais por trás do véu. Porque a história de Enoque está apenas começando. E o que vem a seguir vai explicar por que gigantes, anjos caídos e um dilúvio purificador estão mais conectados ao mundo de hoje do que você jamais imaginou. E por que tanta gente ainda sente medo só de perguntar sobre isso em voz alta dentro de uma igreja. Essa pergunta, sobre por que tanta gente ainda sente medo de tocar nesse assunto dentro de uma igreja, tem uma resposta mais antiga e mais desconfortável do que qualquer instituição religiosa moderna gostaria de admitir publicamente. E ela começa com um nome que quase ninguém pronuncia do púlpito, Semjaza. Segundo o livro de Enoque, Semjaza era o líder dos 200 vigilantes. Antes de descerem à terra, ele teve um momento de hesitação, algo raro para um anjo prestes a se rebelar contra a ordem estabelecida no céu. Temia carregar sozinho o peso do pecado que estavam prestes a cometer. Temia ser o único responsável diante de Deus por uma escolha tão grave. Por isso propôs um juramento coletivo, todos amarrados pela mesma culpa, todos igualmente responsáveis pelo que viria depois. 20 capitães aceitaram o pacto, cada um liderando 10 anjos sob seu comando, e juntos desceram sobre o Monte Hermon para cumprir aquilo que haviam jurado. O próprio nome da montanha, em hebraico, carrega esse peso. Hermon vem da raiz Shere, que significa maldição, anátema, algo consagrado à destruição, separado para ser exterminado. Não foi escolhido por acaso pelos anjos ou pelo autor do texto. Era o lugar onde o pacto de rebelião se tornaria selado com sangue e juramento, e onde o céu e a terra romperiam uma fronteira que, segundo o próprio relato, nunca deveriam ter cruzado daquela forma. Dessa união entre anjos e mulheres, nasceram os Nefilins. E aqui está algo que poucos pastores explicam com clareza. O texto não descreve seres apenas um pouco maiores que o normal, como uma pessoa alta de nossos dias. Fala de gigantes com centenas de metros, criaturas que consumiam tudo o que encontravam pela frente. Primeiro os recursos da terra, depois os próprios animais. E por fim, num desespero de fome que o texto descreve sem qualquer suavização, os próprios seres humanos.
E os homens começaram a devorar-se uns aos outros e a beber sangue. Diz o texto atribuído a Enoque, descrevendo sem meias palavras o caos que os nefilins provocaram sobre a face da terra. A fome, a violência e o desespero se espalhavam a cada geração que passava. A terra gemia sob o peso dessa violência, incapaz de suportar mais. E foi esse grito da terra, segundo o relato, que subiu até o céu e chegou aos ouvidos de Deus, exigindo uma resposta que não poderia mais ser adiada. Gênesis confirma o resultado dessa devastação em uma única frase, direta e definitiva, quase seca de tão contundente. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Gênesis 6:5. O que Enoque faz é preencher o silêncio entre essa frase e a decisão de Deus de mandar o dilúvio sobre toda a terra. Ele mostra o porquê por trás da sentença, não apenas o que foi decidido, dando contexto a um julgamento que, sem ele, parece surgir do nada. 4 arcanjos entram em cena nesse ponto da narrativa: Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel. Eles observam a terra do alto e levam o clamor da humanidade diante do trono de Deus. E a resposta que recebem não é apenas o dilúvio, é uma sentença específica, quase judicial, contra cada um dos vigilantes. Senjasa e seus capitães são amarrados e lançados sob a terra em vales escuros até o dia do juízo final, sem qualquer chance de intercessão ou perdão antecipado. Azazel, outro nome de peso dentro do texto, recebe um destino ainda mais duro. É acorrentado em um deserto de pedras afiadas, coberto de trevas, esperando o fogo que virá no fim dos tempos, condenado por ter ensinado à humanidade segredos que ela jamais deveria ter recebido daquela forma. Esse nome, Azazel, talvez seja o elo mais desconfortável entre Enoque e o restante da Bíblia, que você já conhece de cor. Porque Azazel reaparece, décadas de leitura depois, no Levítico, no ritual do Dia da Expiação, um dos mais solenes de todo o calendário judaico. Um bode é escolhido para carregar simbolicamente os pecados do povo e é enviado ao deserto para Azazel, Levítico 16:8. A maioria das traduções modernas suaviza esse nome para bode expiatório, uma escolha de tradução conveniente, não o significado original que o texto hebraico realmente carrega em suas letras. Ou seja, o mesmo nome de um anjo caído, condenado por corromper a humanidade com conhecimento proibido, aparece de novo no ritual mais sagrado do calendário judaico, o dia em que os pecados do povo inteiro são simbolicamente enviados de volta a ele. Não é coincidência de tradução, é continuidade teológica, um fio que liga um livro apócrifo ao coração da lei mosaica. Esse tipo de conexão profunda é exatamente o que fica invisível quando um texto é retirado de circulação por décadas seguidas. Você lê Levítico e passa direto pelo nome Azazel, sem entender a profundidade do que realmente está escrito ali. Perde a camada mais rica da narrativa, a que explica por que aquele ritual específico, com aquele nome específico, foi escolhido daquela forma tão precisa pelos sacerdotes daquela época. E não para por aí. O Novo Testamento também carrega ecos claros dessa história antiga. Pedro escreve sobre os anjos que pecaram, lançados ao Tártaro, reservando-os para o juízo, segundo Pedro 2:4. A palavra grega usada ali, Tártaro, nem sequer é um termo hebraico tradicional. É emprestada da mitologia grega, o abismo mais profundo de todos, reservado para os piores castigos imagináveis. Pedro a usa propositalmente, sabendo que seus leitores, já familiarizados com Enoque, entenderiam exatamente a referência, sem precisar de mais explicações. Judas, como já vimos, vai além e cita Enoque diretamente como profecia cumprida. Isso significa que, para os primeiros cristãos, esse não era um texto marginal ou duvidoso. Era parte do vocabulário espiritual comum, algo que se ensinava, se discutia, se levava a sério nas comunidades de fé mais próximas dos próprios apóstolos. Então, por que, com o passar dos séculos, esse conhecimento foi se apagando das igrejas?
restando apenas fragmentos espalhados em versículos que a maioria lê sem entender de onde vem, sem perceber o fio invisível que os conecta a um livro inteiro. A resposta começa a aparecer quando olhamos com atenção para o que aconteceu depois do dilúvio, para as escolhas feitas por homens de poder ao longo dos séculos e para o motivo real por trás da decisão de excluir Enoque do cânon oficial que moldaria a fé de bilhões de pessoas por gerações inteiras, até os dias de hoje. A resposta começa em um lugar que talvez surpreenda você. Não foi um único concílio, uma única data marcada no calendário, uma única assinatura solene em um documento oficial. Foi um processo lento, espalhado ao longo de mais de 300 anos de história. E cada etapa desse processo tinha uma lógica muito clara por trás, mesmo que raramente explicada abertamente. No século IV, quando o cristianismo deixou de ser perseguido e passou a ser religião oficial do Império Romano, a Igreja precisava de algo que nunca tinha tido antes em toda a sua história: uniformidade doutrinária. Comunidades espalhadas do Egito à Espanha liam textos diferentes, davam pesos diferentes a diferentes escritos sagrados, e isso gerava um problema sério para quem queria construir uma estrutura religiosa unificada sob controle imperial centralizado. Enoque, com suas visões de céus múltiplos, anjos rebeldes e conhecimento proibido, revelado antes do tempo certo, não se encaixava bem nesse projeto de padronização religiosa. Era um texto que estimulava a pergunta, a especulação pessoal, a busca individual por revelação direta com o divino. E uma estrutura religiosa em formação, tentando consolidar autoridade sobre milhões de fiéis, prefere afirmações fechadas a portas abertas demais para interpretação livre. Atanásio, bispo de Alexandria, escreveu em 367 d.C. uma carta festiva listando os livros que considerava canônicos, uma espécie de recomendação oficial para as igrejas sob sua influência. Enoque não está lá. Também não estão outros textos que circulavam havia séculos entre comunidades cristãs sérias e devotas. A lista de Atanásio se tornaria, com o tempo, extremamente influente sobre o que passaria a ser considerado Bíblia no Ocidente cristão, moldando gerações de leitores que nunca saberiam o que ficou de fora. Jerônimo, ao traduzir as Escrituras para o latim na Vulgata, seguiu caminho parecido, priorizando o cânon hebraico que os próprios rabinos judeus já haviam fechado séculos antes, excluindo Enoque e outros textos apocalípticos que não faziam parte dessa lista. E aqui está um detalhe importante. Os próprios rabinos, após a destruição do templo em 70 d.C., também começaram a afastar-se de Enoque, talvez pelo mesmo motivo, um texto de contornos revolucionários demais para tempos de reconstrução e ordem. Porque não se engane, Enoque não é apenas um relato sobre anjos caídos e criaturas gigantes. Ele carrega uma teologia inteira sobre julgamento direto e pessoal, sobre um Deus que responde ao clamor dos oprimidos sem depender de intermediários humanos, sobre segredos celestiais revelados apenas a poucos escolhidos dignos de recebê-los. Esse tipo de mensagem é poderoso demais para ficar sem vigilância dentro de uma estrutura que dependia cada vez mais ao longo dos séculos de hierarquia rígida, de sacerdócio formal, de intermediação constante entre o povo comum e aquilo que era considerado sagrado. Pense bem, se qualquer pessoa comum pode ler sobre anjos que se rebelaram contra Deus e foram julgados severamente por isso, ela também aprende, quase sem perceber, que nem toda autoridade celestial é automaticamente confiável só por ocupar um lugar elevado. Aprende que existe julgamento até para quem ocupa posição de poder e prestígio. Essa não é uma lição confortável para instituições que constroem sua própria força justamente sobre a ideia de autoridade inquestionável e obediência silenciosa dos fiéis. Isso não significa que a exclusão de Enoque foi um ato isolado de má-fé por parte de um único homem mal-intencionado. Muitos desses bispos e sábios agiam dentro de sua própria consciência religiosa, tentando proteger a fé de distorções, exageros e interpretações perigosas que poderiam confundir os fiéis mais simples. Mas o resultado prático, independente da intenção original de cada um desses homens,
foi exatamente o mesmo. Um povo cada vez mais afastado de textos que explicavam partes essenciais da própria Bíblia que restou, com passagens inteiras, se tornando enigmas sem contexto histórico algum para quem as lê hoje. Vale lembrar de novo o achado de Qumran, porque ele muda completamente a forma como devemos enxergar essa história inteira. Antes de 1947, muitos estudiosos tratavam Enoque como invenção tardia, um texto sem raízes profundas na tradição judaica mais antiga e respeitada. Os manuscritos do Mar Morto destruíram essa hipótese de uma vez por todas. Fragmentos de Enoque em aramaico, a língua que o próprio Jesus falava no dia a dia com seus discípulos, foram encontrados entre os textos mais antigos e mais cuidadosamente preservados daquela comunidade do deserto. Isso significa que no tempo de Jesus, Enoque circulava livremente, era lido, era discutido nas sinagogas e comunidades judaicas mais devotas daquela época histórica. Jesus certamente conhecia esse texto de perto, e alguns estudiosos apontam ecos claros da linguagem de Enoque nos próprios evangelhos, especialmente quando Jesus se refere a si mesmo como Filho do Homem, um título carregado de peso apocalíptico e celestial que aparece de forma muito específica justamente no livro de Enoque, décadas antes mesmo de Jesus nascer em Belém. Esse detalhe muda tudo, não é mesmo? Um título que você sempre ouviu como simples expressão de humildade de Jesus, uma forma modesta de se referir a si mesmo, na verdade carrega uma referência direta e intencional a um livro que a própria Igreja depois decidiu tirar de circulação. É como se a chave de leitura de uma das expressões mais importantes e repetidas dos Evangelhos tivesse sido guardada por séculos em uma gaveta trancada bem longe do alcance dos fiéis comuns, e ninguém nunca tivesse contado a você onde exatamente estava essa chave perdida. A Igreja Ortodoxa Etíope, isolada geograficamente da influência direta de Roma e Constantinopla, ao longo de toda a Idade Média, nunca participou dessas decisões de exclusão da mesma forma que o restante do mundo cristão ocidental. Por isso, até hoje, Enoque continua ali dentro da Bíblia oficial etíope, lido em cultos, ensinado a crianças, tratado com a mesma reverência de qualquer outro livro sagrado daquela tradição milenar. É uma prova viva de que a exclusão não foi consenso universal do cristianismo. Foi decisão regional, política, de um centro de poder específico que acabou se espalhando e virando norma para a maior parte do mundo cristão ocidental ao longo dos séculos seguintes. Quando você entende essa história completa, com todas as suas camadas e decisões humanas por trás, uma pergunta inevitável começa a incomodar profundamente. Quantas outras camadas de significado foram perdidas, silenciadas ou reorganizadas ao longo dos séculos, não por decisão divina, mas por decisão humana revestida cuidadosamente de autoridade divina? E o que isso deveria mudar hoje, na forma como você lê os textos que finalmente restaram nas suas mãos? E talvez essa seja a pergunta que você deveria levar consigo agora. Quantas outras verdades ficaram trancadas fora da Bíblia que você conhece? Se essa história tocou algo em você, se despertou aquela sensação de que sempre existiu mais por trás do véu, não deixe essa inquietação morrer aqui. Preparamos o guia, Como Reconhecer o Engano Religioso, antes que destrua sua fé, pensado para quem sente que precisa enxergar além do que os púlpitos costumam ensinar. O link está fixado no primeiro comentário. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente o que mais te marcou. E continue com a gente nos próximos vídeos que já estão aparecendo na sua tela agora mesmo. A verdade continua sendo revelada